Se a tua aplicação tem um banco de dados, você com certeza vai ter esse problema dentro do teu código. Então, dentro do nosso banco, a gente usa uma convenção, é convencionado a gente usar uma nomenclatura específica para nomear nossas tabelas, nossas colunas, que a gente chama de snake case. E consiste basicamente em todas as letras serem minúsculas e as palavras separadas por underline. Isso se dá por alguns motivos, mas principalmente por facilitar muito a leitura de queries muito longas. Isso ajuda muito. E o problema, ele inicia dentro do nosso código, que geralmente, na maioria das linguagens, e é muito forte dentro do web e do JavaScript, a gente usar uma convenção diferente, chamada de camel case. O camel case, ele é basicamente a primeira palavra totalmente em minúscula e a primeira letra das palavras subsequentes C em maiúsculo. E o problema vai iniciar quando eu começo a mesclar isso. Então, eu pego os dados do meu banco aqui dentro da minha aplicação e eu chamo eles da forma que eles estão escritos lá. Então, eu chamo usando snake case. Porém, as outras variáveis que eu crio durante a aplicação, elas estão em camel case. Isso vai começar a trazer algumas divergências. Meu código vai ter uma complexidade a mais desnecessária, meu código já não é mais tão previsível, entre outros problemas conforme o meu código cresce. E esse talvez seria o primeiro estágio do meu problema. Porém, isso pode se intensificar ainda mais quando a minha aplicação começa a enviar dados para outras aplicações, como se eu tivesse, por exemplo, uma API e eu tenho vários clientes, vários front-ends, por exemplo, utilizando a minha API. E o meu cliente, ele começa a receber esses dados, como por exemplo um JSON, com variáveis de várias maneiras diferentes. Ele recebe variáveis em snake case, recebe outras variáveis em camel case, e isso vai causar um sério problema se um dia eu querer padronizar isso dentro do meu código, eu querer arrumar isso aqui dentro do meu código, porém, se o meu cliente ele não adaptar essa mudança, vai quebrar a aplicação dele. Então, a solução aqui seria, se fosse realmente necessário, depois de eu ter seguido o projeto inteiro dessa maneira, mesclando as duas convenções, teria que talvez lançar uma nova versão da API ou algo do tipo. Então, porque ficou inviável eu querer consertar depois que o problema já foi criado e já está no estágio muito avançado. Então, por isso que a gente tem que eliminar esse problema, essa divergência, desde o começo da minha aplicação. Então, agora a gente vai entender um pouco melhor em código como que a gente pode fazer essa limpeza dentro do nosso código e manter ele padronizado. Eu trouxe dois cenários para a gente entender como que a gente pode consertar isso na nossa aplicação desde o começo. Então, primeiro, se a gente estiver utilizando algum ORM, como por exemplo o Prisma, ele traz um recurso específico para isso. Então, para mim criar uma coluna aqui usando Snake Case dentro do banco e Camel Case quando eu for usar isso dentro do meu código, eu posso criar aqui primeiramente a variável da coluna usando o camel case, por exemplo, is verified, ela vai ser um boolean, e aqui eu uso essa diretiva map dessa maneira aqui, só com um arroba, onde eu posso passar o nome que eu quero que a coluna seja criada no banco. Então aqui eu uso o snake case, is verified. Dessa maneira aqui, posso fazer isso para create at. Então é um datetime e aqui também dentro do banco eu quero que essa coluna ela seja snake case. Dessa maneira aqui. Então, usando essa diretiva map, a gente consegue dizer dentro do banco como que a coluna vai ser criada. Então, dentro do meu banco vai ser dessa forma usando snake case e quando eu utilizar o client do Prisma, dentro do meu código eu vou se dirigir a ele usando o camel case. Então, isso de forma bem simples, a gente já resolveu o problema utilizando o ORM. Porém, se a gente trabalha com SQL puro, pode se tornar um pouco mais complicado. Então, a primeira alternativa é ver se o framework que a gente está utilizando aqui, por exemplo, essa aplicação é feita em Nest, e dentro do Nest a gente tem algo chamado interceptors. Se eu arquiteto a minha aplicação para eu ter um repository separado
para cuidar da parte do banco de dados, eu consigo, antes que esses dados voltem para o meu serviço, para o meu controller, eu consigo fazer a limpeza dos dados dentro do Interceptor. Então, talvez o framework que você estiver utilizando pode ter uma funcionalidade para ajudar a gente com isso. E uma outra maneira, se o meu framework não tem nada que possa me ajudar e eu não estou utilizando RM, eu estou com SQL puro, é mappers. E os mappers vão funcionar da seguinte forma. Eu vou voltar aqui no ScaleDraw para a gente entender um pouco melhor. Então, dentro do meu repository, eu vou pegar o meu dado bruto lá do meu banco em Snake Case. E o mapper, antes dos meus dados saírem para fora do meu repositório, eu vou transformar eles em, por exemplo, uma classe de domínio, uma classe pura de domínio, utilizando um mapper. Então, os dados brutos em Snake Case vão se transformar na classe de domínio que eu uso em toda a minha aplicação, que, por padrão, é em Camel Case. E depois que eu faço essa transformação, esse mapeamento, eu posso daí sim mandar essa minha classe de domínio de volta para o meu service ou para dentro do meu controller. E dentro do código, isso vai funcionar de uma maneira bem simples também. Então eu tenho aqui um arquivo chamado mapper.ts e eu tenho uma interface user persistence, que é a forma com que meus dados estão dentro do banco. Aqui eu tenho uma classe user, minha classe de domínio, então usando o Camel Case. Aqui embaixo eu tenho o meu mapper. E dentro do meu mapper eu tenho um método estático chamado toDomain. Então ele vai receber os dados da forma com que ele vem do banco, da minha interface user persistence, que ele vem em Snake Case, e vai criar uma nova instância do meu user, que é a minha classe pura, minha classe, minha entidade de domínio. Então eu vou transformar os dados que estão em Snake Case para Camel Case. Então, dessa forma, e eu posso fazer o formato contrário também, se eu precisar. Então, ter um outro método, como por exemplo, toPersistence, onde eu recebo uma classe de domínio e transformo ela em uma interface, usando da mesma forma de uma interface user persistence. Dessa maneira aqui, usando o Snake Case. Então, eu transformo, faço o processo contrário também, de Camel Case para Snake Case. Então, a usabilidade dela seria de uma forma basicamente assim. Eu chamaria minha classe userMap e chamaria, por exemplo, o meu método toDomain e passaria os resultados dos meus dados do banco. Então, está tudo em Snake Case, passaria para cá e a minha variável userLimpo, ela seria já a minha classe de domínio, onde eu já estou usando Camel Case. Então, depois que eu peguei isso, eu posso tirar ela para fora do repositório, posso mandar de volta para o meu controller ou para o meu service. E é dessas maneiras principais que a gente pode utilizar para manter nosso código padronizado. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal, isso fortalece muito. Valeu!